queridos, olha, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Pastor Charles Rodrigues, tá certo? Dá um joinha, dá um like e siga também nossas redes sociais, Igreja do Espírito Santo, PR Charles Rodrigues no Instagram. Meus amados, olha, nós vamos abordar um tema hoje. Nós vamos falar sobre os Nefilins e também as pessoas têm me perguntado, pastor, é verdade que existiram gigantes na terra? Como foi que esses gigantes surgiram? E por que que Deus trouxe o dilúvio? Então nós vamos analisar aqui à luz da poderosa palavra de Deus. Por que Deus trouxe o dilúvio? Quem eram esses gigantes? Não é? E por que que Deus então trouxe o dilúvio sobre a terra? Nós vamos analisar aqui em Gênesis capítulo 6. Muitas pessoas têm dúvida sobre o porquê que Deus decide reiniciar, não é, a raça humana. Então nós vamos analisar aqui esse mundo antigo que foi devastado pelas águas. E Deus decide então fazer uma aliança com Noé, com a família de Noé, e reiniciar a raça humana. Gênesis 6, versículo 1. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então tudo começou, o problema começou aqui. Porque quando Deus fez os céus e a terra perfeitos, houve uma peleja no céu e Satanás foi expulso do céu. Como diz lá em Apocalipse 12, versículo 7. Houve uma peleja no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra a antiga serpente, o grande dragão, e ele então cai sobre a terra e a terra se torna sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus então, ele reconstruiu, ele reiniciou, sabe, aquilo que foi danificado pela queda de Satanás, matando os grandes animais que haviam aqui. Então Deus, ele faz o homem do pó da terra, Deus faz uma aliança com o homem, põe o homem no jardim, e o homem peca. Quando o homem peca, então o homem é expulso do jardim e começa a se multiplicar na terra. Quando os homens começam a se multiplicar na terra, os anjos caídos, porque você vai ver que no Velho Testamento Deus não chama nenhum ser humano de filho, a não ser os anjos. Por exemplo, lá no livro de Jó, no capítulo 2, a Bíblia diz, quando os filhos de Deus voltavam de uma missão aqui na terra, e eles voltaram para os céus, então veio Satanás por entre eles. Então os filhos de Deus, nós sabemos que são os anjos, porque no Velho Testamento, ninguém é chamado de filho de Deus, a não ser o primeiro homem que Deus criou, não é? Adão e Eva, e depois o Novo Testamento, Jesus Cristo. E todos aqueles que aceitam a Jesus recebem a adoção de filhos. Então, no Velho Testamento, nós não vemos Deus chamar nenhum dos seus patriarcas ou profetas de filhos, ou sacerdotes de filhos, a não ser os anjos. Então, os filhos de Deus, vejam, seres angelicais, com o seu corpo angelical, eles caíram na terra, e eles então, de uma forma que nós não entendemos, mas eles se materializaram, e nós já vemos que isso é possível, tanto os anjos de Deus, eles, por exemplo, Abraão recebeu lá em Gênesis 18, a visita de 3 seres espirituais. O anjo do Senhor, representando Jesus, estava ali em figura humana, e mais 2 anjos que comeram até. Eles vieram
fisicamente, comeram com Abraão. Nós vimos também a aparição de Melquisedeque, não é? Melquisedeque também aparece para Abraão para receber o dízimo fisicamente. E outras aparições do anjo do Senhor e de anjos em forma humana. E quando Sodoma e Gomorra foi destruído, Ló recebe em sua casa, o anjo do Senhor fica com Abraão conversando, mas dois anjos fisicamente vão lá. Tanto é que os homens da cidade queriam ter relações sexuais, os homens de Sodoma e Gomorra, quando viram os anjos do Senhor materializados em seres humanos. Então aqui diz, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Eu morei muitos anos na África e até hoje muitas mulheres na África, e não só na África, aqui no Brasil, eu atendo já há 26 anos pessoas e muitas mulheres atacadas por espíritos malignos que são chamados maridos da noite ou homens da noite, não é? Homem espiritual, marido espiritual. Nesse caso aqui, esses anjos, numa escala mais poderosa de demônios, de anjos caídos, seres angelicais que caíram na terra, se materializaram e diz assim, escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins, ou seja, nasceu ali uma nova raça. Naqueles dias, o cruzamento de seres angelicais com humanas, nasceram ali os nefilins na terra. E também, posteriormente, vejam, já havia antes mesmo dos filhos dos homens, não é? Dos filhos de Deus possuírem as filhas dos homens, já havia gigantes, não nessa proporção, mas quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu a perversidade, que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Veja que coisa, gente. Deus não aprovou esta raça. Deus não aprovou o cruzamento dos anjos com as mulheres. Nasceram ali os nefilins, nasceram ali gigantes de 3,80 metros, nasceram gigantes ali até de 4 metros de altura. E o que é que eles fizeram? Foram se multiplicando e dominaram. Eles tomaram o controle do mundo antigo. O cruzamento, me perdoe falar de grosso modo, não é? Mas o cruzamento de anjos com as mulheres, Deus não aprovou essa genética, esse híbrido. Então, nasce ali, não é? Esse híbrido que se chama de nefilins. E os nefilins, eles dominaram o mundo antigo. Se tornaram guerreiros, fortes, velozes, poderosos. Imagine você enfrentar homens com mais de 2,80 metros, 3,80 metros de altura. Para você ter uma ideia, não é? Golias, lá em 1 Samuel, não é? Em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 4, havia um homem chamado Golias, que Davi enfrentou. Ele tinha 2,83 metros
de altura. Quase 3 metros de altura. Havia gigantes com 3 metros e 15, 3 metros e 40. E houve um gigante que escapou do dilúvio, que se tornou um rei, não é? Mas vamos chegar lá. Vamos ver aqui para que você entenda o que aconteceu. Voltando em Gênesis capítulo 6, no versículo 6. Então o Senhor se arrependeu de ter feito um homem sobre a face da terra. E isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Tem uma tradução que diz: Noé fez Deus sorrir. Ou Deus achou graça em Noé. Eis a história de Noé e da sua família. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Noé andava com Deus. Vamos lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 6. Vamos ver o que é que no Novo Testamento fala sobre os nefilins, sobre esse híbrido, o cruzamento dos anjos com as mulheres, as humanas. Diz assim: e quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram seu próprio corpo, mudaram sua aparência, abandonaram seu próprio corpo, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Deus se entristeceu tanto que esses anjos que fizeram isto, esse grupo de anjos, que olharam um para o outro e disseram: olha, as filhas dos homens são lindas, vamos possuí-las? Vamos reinar, já que nós não reinamos lá em cima, perdemos a batalha contra Miguel, então vamos reinar aqui na terra, vamos possuir essas mulheres. Foi Deus que as criou, vamos possuí-las. E de uma maneira que nós não entendemos, eles se materializaram, não é? Em seres humanos, possuíram essas mulheres, não guardando o seu próprio corpo. Porque uma é a carne dos animais, e a diferença entre a carne dos peixes, não é? E de cada animal, e a carne dos homens e a carne dos anjos. Então, esse híbrido foi então essa conexão entre anjos e as mulheres, as filhas dos homens, que deu então origem a uma raça superior, a uma raça modificada geneticamente, que Deus não aprovou. É por isso que acredita-se que é possível que o homem, que será o anticristo, poderá até mesmo ser um híbrido, alguém modificado geneticamente, porque a Bíblia diz que esse homem, ele vem das profundezas do abismo, e que jamais o Espírito de Deus habitará nele. Jamais o Espírito Santo habitará em alguém que não vem de algo natural, sabe? Hoje nós vemos aí, parece ser muito bonito, não é? A pessoa não pode engravidar e, de alguma maneira, a ciência consegue, então, fazer ali, juntar aqui, fazer uma conexão, não é? Já se fala sobre clones. Então, Deus não habitará, o Espírito de Deus não habitará em clones, por exemplo, porque são modificados geneticamente. Então, nós vemos aqui que essa mudança genética não agradou a Deus. Vamos ver em 1 Coríntios, o que é que Paulo fala sobre isso? No capítulo 6, versículo 3, vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então esses anjos, no dia do juízo, serão julgados.
Eles irão prestar contas do que eles fizeram, porque Deus é tão bom. Imagine se essa raça prosperasse na terra. Quem seria eu hoje, você? O que seria da raça humana hoje? Se essa fusão, em grosso modo, se essa, conexão entre anjos e mulheres, com a raça de gigantes, os nefilins, tivesse então prosperado na terra. Como seria o mundo hoje? Com pessoas, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Como seria então o mundo hoje? Com homens de 3, 4 metros de altura. Então, gente, vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor em Deuteronômio. Vamos ver aqui esse gigante que escapou do dilúvio, porque o dilúvio foi para reiniciar a raça humana. Então, de um ponto de vista finito, aquele que escreveu, o homem que escreveu sobre o dilúvio, ele dá a impressão que só a família de Noé escapou. Mas depois você vai vendo que Josué enfrentou gigantes, Moisés enfrentou gigantes. Você vai vendo à luz da palavra que não foi no todo destruído, não é? A terra devastou, as águas do dilúvio devastaram, eliminando a maioria da população e salvando na arca a família de Noé e os animais, mas nós vemos que algumas pessoas escaparam. E um deles foi esse gigante aqui, não é? Deuteronômio capítulo 3, no versículo 11. Olha o que diz aqui, ó. Og, rei de Bazã. Bazã era uma terra muito fértil. Havia uma planície próxima ao rio Jordão, próxima ali às colinas de Golã, aonde as vacas de Bazã eram vacas gordas, um pasto muito bom, uma terra muito boa, muita água. E quem é que estava reinando ali? Alguém que escapou do dilúvio e que viveu muitos anos, chegando até nesse tempo aqui, aonde Moisés e Josué enfrentam os seus descendentes, não é? E diz assim, ó, Og, rei de Bazã, foi o último dos gigantes, Refaíns. A cama de ferro usada por ele, olha o tamanho da cama dele, na cidade de Amonita de Rabá, ou de Raba, mede 4,5 metros de comprimento, quase 5 metros a cama desse cara. 4,5 metros de comprimento. Veja só. E mede 2 de largura. 2 metros de largura e 4,5 metros de comprimento era o tamanho da cama de Og, rei de Bazã, que foi derrotado por Moisés e Josué. Meus amados, queridos irmãos, está aí. Você que tem essa dúvida, algumas pessoas me perguntaram, pastor, por que Deus fez vir o dilúvio? Deus não é amor? Deus fez isso por amor. Porque quando Deus fez o homem, aliás, Deus não fez nada sem forma e vazia. Deus fez tudo perfeito. A terra se tornou sem forma e vazia por causa da queda de Satanás com os seus anjos aqui nesse mundo. Houve uma explosão cósmica, matando ali os dinossauros, os animais, homens que, os animais que viviam naquela época. E o primeiro homem que foi criado por Deus foi colocado num jardim, a terra toda linda, bonita. Deus foi lá, fez tudo como deve ser, mas o homem pecou. E quando o homem pecou, a maldade foi se multiplicando e os anjos caídos, um grupo deles se reúne e diz, vamos possuir as mulheres. Nasceram esses gigantes, deformou então a genética humana e Deus não aprovou esse cruzamento
e decidiu então reiniciar novamente por amor a mim, por amor a você, porque ele sabia, nós já estávamos nos planos de Deus. Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Por isso que Deus enviou o dilúvio. E agora, mais uma vez, a terra vai passar por uma renovação. O que é que vai acontecer? O povo de Deus vai para o céu. O povo que agora são espíritos vivificantes. Você vai receber um novo corpo para morar no novo céu, numa nova terra, que vai ser devastada essa terra pela guerra. Primeiro foi pelo dilúvio, agora vai ser pela guerra. Né? Vai haver uma grande guerra no mundo inteiro. Jesus vai voltar, isso é um assunto para um outro vídeo. Já tem aí no YouTube, você procure aí sobre o Armagedon, sobre o oitavo império, que é o império da besta. Entra aí no canal no YouTube Pastor Charles Rodrigues, você vai acompanhar esses vídeos. Então, gente, Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha gostado. Se tem alguma dúvida, manda mensagem. Sabe que nós vamos ter o prazer de responder. E também, pastor, eu tenho dúvida sobre esse ou aquele assunto. Manda, porque nós vamos preparar as mensagens e à luz da palavra vamos explicar para você. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Emmanuel, Deus conosco.